entender então esta questão de Judas, né? A carta de Judas, que só tem um capítulo, né? Apesar de ser curta, né? Esta carta, ela é grande, ela é muito polêmica. Mas pega aqui e você lê aqui. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então vamos lá, queridos. Aqui, em algum lugar, ele fala que eles estão num lugar de trevas, de fogo, algo do tipo? Não. Se o castigo dos demônios, os anjos caídos, de Satanás, se o castigo ele será no lago de fogo, onde serão atormentados, aí sim, nesse lago de fogo, lago de fogo e enxofre, aí sim eles serão lançados lá. Então, como que você vai dizer que eles já estão num lugar desses? Não, eles só vão ser jogados nesse lago de fogo quando? No último dia, quando houver o juízo, e então eles vão ser jogados lá, vão ser lançados lá. Aí as escrituras dizem que eles serão lançados lá. Então agora eles não podem estar. Então que lugar é esse, né, em que eles são guardados sob trevas, em algemas eternas, né? Então você veja, não é o mesmo lugar onde os mortos estão, porque como que você vai colocar esses demônios junto com os homens se eles estão sendo guardados em trevas e presos em algemas eternas, né? Também não faz sentido. A grande questão aí, meus queridos, é que quando você pega esse versículo de forma isolada, né, nós temos um saudoso pastor Josué, que sempre falava isso. Olha, você pegar, né, você pegar um texto isolado é um pretexto que leva à heresia. E de fato, quando você pega esse versículo isolado, você acaba sendo levado pelo que nós costumamos ouvir, pelo que nós costumamos aprender. E o que acontece? Acontece que há um texto, né, um texto judaico, um texto que ele é anterior até mesmo ao período dos apóstolos e ao período de Cristo, e é um apocalipse judaico. Este apocalipse judaico, ele fala o quê? Ele fala que ali em Gênesis capítulo 6, alguns anjos, né, caídos, alguns anjos que foram lançados para este mundo, chamados vigilantes, eles não teriam guardado a sua posição, e eles teriam se envolvido com mulheres. Eles viram a beleza das mulheres, e eles então teriam se relacionado com essas mulheres. E ao se relacionarem com essas mulheres, essas mulheres teriam engravidado e teriam tido filhos que seriam os gigantes. Então Deus teria enviado o dilúvio para destruir esta aberração. Como eles não guardaram a sua posição, mas se envolveram com a humanidade para impedir que isso acontecesse novamente, Deus então os acorrentou sobre cadeias, né? E prendeu-os, né, sobre cadeias, reservando-os para o dia do juízo final. Na verdade, Gênesis 6 não fala nada disso. Isso é uma lenda. Acontece que esse tipo de coisa ele se tornou muito popular quando tanto o judaísmo quanto depois o cristianismo, eles têm interferência da religiosidade grega, que era uma religiosidade pagã. Diferente do pensamento judaico, em que não se crê na imortalidade da alma, mas se crê na mortalidade. Quando a pessoa morre, ela não tem o eu dela que sai,
que vai para algum outro lugar, né? Mas como falou o pastor Misael, ela fica no pó, inconsciente. Como não existe, né? Como o pensamento grego é diferente, eles creem na imortalidade. O sincretismo é sempre ele, né? A junção dos elementos pagãos com a fé verdadeira corrompeu o pensamento original. E o que acontece? Muitas pessoas passaram a acreditar nesse falso apocalipse e acreditar que ali, quando a palavra de Deus menciona, né, os filhos de Deus se envolverem com as filhas de Caim, ele acha que os filhos de Deus se referem a anjos caídos. Mas, queridos, a palavra de Deus é muito clara. Ela fala que filhos de Deus são aqueles que andam em fidelidade ao Senhor. Filhos de Deus são aqueles que são fiéis e perseveram na prática dos mandamentos de Deus. Eles podem ser os anjos que guardaram as suas posições, e eles também podem significar os filhos fiéis de Deus, que mesmo depois da queda, procuraram servir a Deus, né, nos mesmos passos de Abel e não de Caim. Agora, se realmente é dessa maneira, se realmente os filhos de Deus são eles, né, e eles que acabaram olhando para a beleza das filhas de Caim e deixado de guardar os mandamentos, se realmente é desta maneira, então como você explica, né, o que diz Judas aqui, que parece crer, né, nesse apocalipse? Vamos lá. Qual é o assunto central da pequena epístola de Judas? É a queda dos anjos? Se for a queda dos anjos, então nós devemos entender que Judas vai tratar e vai esmiuçar bem este tema. Mas quando nós começamos a ler, nós percebemos que nada tem a ver com isso. O tema central de Judas é este aqui. Amados, vou ler do versículo 3, tá? Quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já sejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então veja bem, meus queridos, de quem Judas está falando? Dos falsos mestres. É deles que Judas está falando aqui. Esses falsos mestres, antes de serem falsos mestres, eles eram cristãos verdadeiros, porque a Bíblia fala que eles já estavam no meio dos cristãos, no meio da igreja. Mas eles começaram a ensinar heresias, começaram a ensinar que o relacionamento sexual de qualquer maneira era tolerável. E você veja bem que coisa, né? Nós estamos falando aqui do sincretismo, né? Com as crenças pagãs, né? Por exemplo, os gregos criam na imortalidade da alma, né? Os gregos também, tudo que eles iam fazer, queridos, tinha a ver com a adoração a seus deuses. Então os cultos que eram feitos para os deuses pagãos, eles eram cheios de relacionamentos sexuais. Então, como que se adoravam esses deuses? Tendo relações sexuais com prostitutas sagradas, com prostitutos sagrados. Então, era dessa maneira que os gregos cultuavam os seus deuses. E aqui, né, esses falsos mestres, segundo Judas, eles estavam embarcando nesse ensino, libertinagem. Então, quer dizer, eles começaram a falar que
pela graça de Deus, se podia até viver em pecado, sendo que a palavra de Deus, ela adverte que aquele que volta ao pecado não tem expectativa de perdão. Então, eles começaram a pregar um estilo de vida de libertinagem. Com a graça de Deus nós podemos fazer tudo, e começaram a negar os mandamentos de Deus que chamavam as pessoas à santidade. Começaram a negar a obra, né, de Jesus Cristo. Com o gnosticismo, deixaram de pregar que ele é soberano e Senhor, dizendo aquele negócio, né, que Jesus era um homem e o Cristo era o Espírito que veio nele, mas antes dele ser crucificado, né, o Espírito voltou para Deus, porque ele não poderia morrer, e Jesus, homem, teria sido morto na cruz. Isso é um pensamento gnóstico, uma seita que invadiu a igreja do tempo dos apóstolos. E aqui Judas menciona essas crenças equivocadas. Então o que acontece? Ele começa a nos ensinar, ele começa a falar para nós usando comparações, para demonstrar o perigo que tem esses falsos mestres e para dizer para a igreja que a igreja não poderia tolerá-los, porque o que a igreja estava fazendo? Deixando que eles vissem, né, para os cultos e ensinassem todas essas coisas erradas que estavam fazendo com que as pessoas tivessem as suas mentes fechadas, confundissem as suas mentes. Então você veja só, primeiro eles comparam, né, com o povo que foi liberto do Egito, da terra do Egito, mostrando que aqueles que desviaram da verdade foram destruídos depois. Depois, o que ele fala? Ele fala de anjos, os quais não guardaram, a minha Bíblia vai falar assim, o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Então a gente vai falar que estado original seria a sua natureza espiritual, e fizeram corpos para eles. Isso não é verdade, porque olha só, como é possível você não guardar o seu estado original abandonando o seu lugar? Ninguém abandona um corpo, ou ninguém abandona uma natureza espiritual para assumir, né, para entrar numa carnal. Não faz sentido um negócio desses. Qual que é a melhor palavra para traduzir o original grego aqui? Os que não guardaram a sua autoridade, mas abandonaram o seu próprio lugar. Que lugar esses anjos abandonaram? O céu, a presença de Deus. Então, lá eles tinham autoridade que eles perderam quando eles deixaram aquele lugar, deixaram a presença de Deus, né? Abandonaram o seu próprio lugar. O lugar dos anjos era no céu, na presença de Deus. Eles abandonaram esta posição. E Judas continua falando, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Quais são as trevas? A palavra de Deus, você pode pesquisar toda ela. Ela vai falar que aquele que está no pecado está em trevas. Jesus, ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Para quê? Para nos tirar das trevas. Em algemas eternas. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que não tem como Satanás e os seus anjos se arrependerem ou se converterem. Deus deixou-os. Eles estão longe de Deus. Não há mais como eles... Não há mais salvação para eles. Falando sobre isso, Jesus mesmo declarou, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Lá no Apocalipse, João escreve, portanto, ele foi fazer guerra contra o filho da mulher e contra a sua descendência. Porque sabe que pouco tempo lhe resta. Então não há expectativa de salvação, não há expectativa, né, de mudança para Satanás
e para os anjos caídos. Judas, ele continua falando assim: igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Ele também cita Sodoma e Gomorra, e aí quando você pega Sodoma e Gomorra, a tendência de algumas pessoas é imaginar, olha, tá falando que aqueles homens deixaram a sua natureza e se inflamaram para com outros homens. Então eles deixaram de gostar de mulheres e passaram a gostar de outros homens. E por isso eles foram punidos. Tá vendo? Isso reforça que os anjos tiveram relações com mulheres. Quem pensa dessa forma, querido e querida, nega o próprio ensino de Cristo, que nos disse assim, que os anjos não casam e nem dão em casamento. Os anjos são assexuados. Então, como é possível que um anjo tenha desejo por uma mulher? E aí você tem um outro problema: se o anjo é sexuado, por que ele teve interesse por mulher e não por homem? Veja que não faz sentido pensar num negócio desse. Desde quando o anjo é homem? É bem verdade que eles aparecem como homens. Por quê? Porque nas escrituras eles têm um papel a cumprir. E para cumprir aquele papel na sociedade da época, eles tinham que aparecer como homem. Mas eles não são nem homem e nem mulher. Então veja como é falho esse raciocínio. Então por que ele cita Sodoma? Porque lá em Sodoma, o que eles fizeram? Eles se rebelaram contra a autoridade, se rebelaram contra o que era o correto. E ao se rebelar, eles se entregaram à mesma imoralidade que os falsos mestres então estavam pregando. Veja, aqui não se fala dos anjos. O exemplo de Sodoma e Gomorra não é para os anjos. O exemplo de Sodoma e Gomorra é para os falsos mestres. Trata-se de interpretação do texto. E você interpreta um texto pelo contexto todo, e não por tirar uma frase do seu lugar. Então veja bem, aqui ele vai citar Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ele fala que da mesma maneira que aqueles homens estavam fazendo lá em Sodoma e Gomorra, os falsos mestres agora estavam fazendo e levando muitos daqueles ali a fazer a mesma prática, né? E por isso eles foram postos como exemplo de castigo de fogo eterno. Quer dizer, porque Satanás e seus anjos vão ser jogados no fogo eterno, e os ímpios vão ser jogados também no fogo eterno. Então você veja, todo exemplo aqui é em relação aos falsos mestres. Veja que no versículo 8 ele volta ao assunto. Do mesmo modo também esses, quais sonhadores, quem? Os falsos mestres, contaminam a carne, rejeitam a autoridade, insultam os gloriosos seres celestiais, né? Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel. Então, quer dizer, ele vai falando para quem que ele está falando? Para os falsos mestres. Ele está falando que eles têm que ser removidos. Assim como Sodoma e Gomorra foi destruída, assim como os que saíram do Egito e não preservaram a sua posição foram removidos, assim como, né, os anjos, até mesmo os anjos, né, que pecaram, que preferiam o pecado, saíram da sua posição de autoridade e hoje eles estão reservados para o quê? Para o fogo eterno do último dia. Onde estão esses anjos que estão em cadeias? Esses anjos que estão em cadeias, meus queridos, eles são os que estão aqui na Terra. Por quê? Porque esse lugar de trevas é atualmente o nosso planeta, que está afastado de Deus, que está longe da presença de Deus nos céus. Então, aqueles anjos estão presos aqui, sem ter acesso mais à luz de Deus, junto com os ímpios, junto com os homens ímpios. Hoje, só quem é liberto das cadeias, e a Bíblia fala isso, né? Isaías vai nos falar isso aí, né, no capítulo 42, né, que o pecado é tal como cadeias que prendem as pessoas. Então, os únicos que são libertos dessas cadeias são aqueles que creem em Jesus, que entregam a sua vida ao Senhor Jesus e permanecem firmes na verdade do Senhor Jesus, guardando os mandamentos de Deus. Então, meu querido cooperador Williams, né, nós não podemos de forma alguma, só retomando aqui a sua pergunta, né,
pensar que Judas quer dizer outra coisa, que ele reforça, né, que realmente Jesus teria ido ao inferno, né, teria brigado com esses demônios, esses anjos caídos que estão lá, para tomar as chaves e sair do vencedor. Olha só, para encerrar a minha fala, se Deus tivesse feito alguma coisa dessas aí, ele teria sido extremamente, mas extremamente injusto. E ele teria sido extremamente injusto por quê? Porque o que mais errou e o que levou a todo esse estado de caos, de pecado, de morte, dominando este mundo tenebroso, foi Satanás. Então, como Deus poderia julgar esses anjos? Tudo bem, isso era uma coisa, teriam feito alguma coisa grave se tivessem assumido corpos e se relacionado com mulheres. Mas como Deus iria puni-los e não iria punir o líder deles? O que os conduziu a essa situação degradante que foi Satanás. Então Deus teria sido injusto se ele fizesse isso, e Deus jamais poderia ser injusto. Então, na verdade, Satanás, com todos os anjos, eles estão aprisionados no mesmo lugar, aqui no nosso mundo, longe de Deus. E a Bíblia fala, não apenas aqui em Judas, mas em muitos outros lugares, inclusive em Pedro, que os falsos mestres, eles são a pior das pragas que tem na igreja. Porque, da mesma forma como Satanás enganou a humanidade, enganou os anjos, da mesma forma como lá no Egito, os que saíram se rebelaram contra a autoridade de Deus, e que os sodomitas também deixaram a sua posição, transgredindo a palavra de Deus, da mesma maneira também esses falsos mestres fazem na igreja nos nossos dias. Então nós não podemos tolerá-los, devemos tirá-los. Então Judas capítulo 6, pode ter certeza, nada tem a ver com essa história aí de inferno, ou Jesus indo lá no inferno, até porque pela lógica, né, esses anjos, né, que estariam nesse lugar, né, de trevas. Então como que Jesus foi lá e venceu Satanás e tomou dele as chaves? Mas Satanás não está aqui? Satanás não está tentando os seres humanos? Satanás não tentou Jesus? Então como que ele está preso em outro lugar? Então, queridos, vamos ter o correto entendimento e não vamos ser levados à confusão que muitos estão vivendo.